meditando o Evangelho, o caminho da verdade. Meus queridos irmãos, paz e bem, Diácono Júnior que vos fala na meditação diária do Evangelho. Hoje, terça-feira da Semana Santa. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 13, versículos de 21 a 33, 36 a 38. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem será? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes seguir agora, mas me seguirá mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, neste momento decisivo da Quaresma, no Evangelho de hoje, Jesus nos dá o exemplo de perseverança em meio às adversidades. Ele está à mesa, fazendo refeição com seus discípulos. Refeição é muito mais do que partilha de alimento, é momento de intimidade, no qual se conhece bem as pessoas. Fazer a refeição com alguém significa conhecê-lo ou querer conhecê-lo. Neste momento, Jesus conhece e reconhece quem são os seus discípulos, os fiéis, os que o amam de fato, os indiferentes, os interesseiros, os que vão renegá-lo na hora mais difícil e, sobretudo, os traidores. É a hora da verdade, e ele não esconde a verdade. Seu coração está angustiado não pela morte que se aproxima, mas pela traição, que é um tipo cruel de morte. Angustiado por ver revelado o retrato dos seus discípulos. Jesus continua a se angustiar cada vez que cada um de nós, cada vez que cada um que se diz cristão faz coisas que desagradam a Deus. Quando traímos com nossas atitudes de desrespeito à vida, quando pecamos, quando nos afastamos do seu caminho. Após identificar quem seria o traidor, Jesus pede que ele faça logo o que tinha que fazer. Não dava mais para ficar junto dos demais, enganando-os. Era preciso logo dar um fim àquela situação.
apesar de os demais não entenderem o que estava acontecendo. Às vezes, custamos a entender o que Jesus quer dizer para nós. Demoramos a perceber as situações de traição que nos cercam. Demoramos a perceber as angústias de nossos irmãos ou até mesmo o que nos angustia. Quando Jesus sai, sente certo alívio. Aquele que deixava o clima pesado tinha assumido a sua condição de traidor e se retirado do grupo. Jesus aproveita para dar recomendações a seus discípulos e trata-os com todo o carinho de mãe e de pai, chamando-os de filhinhos. Uma atmosfera de despedida invade aquela reunião. Diante disso, somos convidados nessa semana a rever nossas atitudes. Às vezes elas parecem repletas de boa vontade, mas na hora em que mais precisam de nós, nos escondemos, fraquejamos, negamos a Jesus. Todos nós temos dentro de si uma índole, um pouco de cada discípulo. Há em cada um de nós uma parcela do Pedro que nega Jesus com as atitudes incoerentes ou que o assume na missão na comunidade. Há um pouco de Tiago, de João, que querem ser recompensados pelas coisas que faz. Há um pouco de Tomé, que duvida de Jesus e da sua presença na vida. Há um pouco de Mateus, pelo nosso histórico de pecadores, mas também pela disponibilidade de seguir Jesus apesar disso. E há também em nós um pouco de Judas, quando traímos Jesus, traindo nossos irmãos, mas também temos um pouco do discípulo amado, que nos faz reclinar a cabeça no peito de Jesus e querer saber dele quem somos e o que amamos à nossa maneira. Que estes dias que antecedem a Páscoa nos façam melhores e que possamos corrigir em nós tudo o que nos possa desagradar a Deus. Só assim estaremos prontos para celebrar a ressurreição do Senhor e desejar a todos, sinceramente, uma feliz Páscoa. Meus queridos irmãos, que o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, vos abençoe e vos guarde neste dia. Paz e bem. Pois é